então descartável, porque esses objetos eles podem também estar transmitindo. Então, doenças que podem ser transmitidas dessa forma aqui, nós temos o tétano, que é por objetos contaminantes, né? O ferro, quando você se encontra com ferro enferrujados, aquilo ali você deve logo correr para se vacinar contra o tétano, porque a bactéria do tétano elas gostam de estar naqueles objetos, então deve ser muito cuidado com isso aqui também, né? Tétano é uma das doenças muito frequentes transmitida por esse tipo de contato, né? Contato sexual. O contato sexual também, ele é também um gesto transmissor de doenças bacterianas, né? Doenças bacterianas, contato sexual, ok? Então, quando alguém for ter relação sexual, é muito importante que se previna, né? O uso dos preservativos, né? Os preservativos é muito importante. Nesse caso aqui, a camisinha, né? É muito importante, porque o contato sexual também transmite doenças transmissíveis com contato sexual, doenças bacterianas, a sífilis, gonorreia, são doenças bacterianas que podem ser transmitidas por contato sexual, ok? Conheça algumas doenças causadas por bactérias, né? Vamos falar aqui de uma e os demais você vai ver aí no livro, como eu já falei, tem várias aí para você estar olhando. Então vamos chamar a atenção aqui um pouco para a pneumonia bacteriana. Pneumonia bacteriana afeta os pulmões. A pneumonia bacteriana afeta os pulmões. Pneumonia, né? Contato com secreções respiratórias de pacientes contaminados, né? Aqui a gente já falou, as pneumonias são transmitidas. Aqui a gente falou gotículas de salivas. Aqui é respiratório, né? Então, gotículas de saliva, gotícula do nariz, né? Todos são importantes na transmissão de pneumonia, ok? Então, esse contato com secreção respiratória, que são as gotículas, de pacientes contaminados ou portador, você pode estar adquirindo a pneumonia. O próximo. O tratamento é feito com antibiótico, né? Então, as doenças bacterianas, todas as doenças bacterianas, o tratamento, né, mais comum é feito com antibiótico, porque as bactérias elas são sensíveis aos antibióticos. O próprio nome já diz antivida, né? Antivida. Essas vidas aqui são antividas de micro-organismos. Por que os antibióticos não são eficazes contra os vírus? Porque os vírus, que nós já vimos, eles não são considerados seres vivos, né? Por isso, aqui são antivida, né? Isso também é uma das características que tira o vírus do reino dos seres vivos, né? Dos reinos dos seres vivos, porque os vírus eles não são tratados com antibiótico, não é? Alguns vírus podem sentir alguma coisa, mas a grande maioria não, né? A grande maioria não. Então, antibiótico é a forma de tratamento. Aqui é o pulmão, porque a gente falou que são doenças pulmonares, aqui é um pulmão, né? E essa bactéria ela tem preferência por esse órgão, né? Por esse órgão, por os pulmões, vias aéreas. Outras doenças causadas por bactérias, que a gente já falou, né? Outras doenças causadas por bactérias, que nós temos tétano, tuberculose, sífilis, rancenia, cólera, dentre outras, né? Isso aqui são doenças causadas por bactérias e está lá no nosso material para vocês verem direitinho, né? Vocês verem a causa, a transmissão, o tratamento, ok? Dessas doenças. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente conclui a parte de bactéria, não é? Parte de bactéria. Do reino Monera nós temos bactérias, cianobactérias e arqueabactérias. Então, aqui a gente encerrou a parte de bactérias. Vamos falar um pouco de cianobactéria. São organismos microscópicos, procariontes, mesma coisa das bactérias, né? Procariontes, porque não tem um envoltório nuclear, e fotossintetizantes, né? Fotossintetizantes. Beleza? Então eles são procariontes,
São microscópicos, muito minúsculos, não são capazes de ver pelo ser microscópio, são aqueles que só podem ser vistos com o auxílio de uma lente de aumento. Procarionte, a gente já viu agora há pouco, são aqueles que não têm o envelope nuclear, ou o envoltório nuclear. Fotossintetizantes são aqueles que produzem seu alimento, não é? Que produz a fotossíntese, fotossintetizante. Produz alimento através da luz, sintetizam o alimento, né? Fotossintetizante. Como realizam fotossíntese, são considerados autótrofos. A gente viu agora há pouco também, lá nas bactérias, que os autótrofos são aqueles capazes de produzir seu próprio alimento. Como eles são fotossintetizantes, eles são autótrofos. Então eles produzem seu próprio alimento. Esses seres, pessoal, são muito importantes, né? São muito importantes na cadeia alimentar, porque eles também são base, né? São base na cadeia alimentar, porque são autótrofos, produzem seu alimento. Então, tem outros organismos que vêm consumir ele, né? Que são chamados de consumidores. Então, as bactérias, elas são muito importantes na cadeia alimentar. Na ecologia, ela tem um papel fundamental. Beleza? A arqueobactéria é outro tipo de micro-organismo, né, que estão, né, dentro do reino dos Monera. A arqueobactéria envolve um grupo de organismos de característica bem diversificada, né, bem diversas. Porque esses micro-organismos, eles podem ser autótrofos, pode ser heterótrofos, pode ser aeróbicos, pode ser anaeróbicos. Então ele é bem diversificado, eles têm característica bem diversificada, esses micro-organismos. Próximo. As arqueobactérias, elas são conhecidas como bactérias extremófilas. Extremófilas, nós já falamos aqui também em aulas anteriores que é extremófilo, né? Extremófilos. Extremófilos são aqueles seres vivos que vivem, que gostam das extremidades, né? Das extremidades. Nós vivemos, né, em uma condição bacana, por exemplo, a 30 graus Celsius. Esses micro-organismos, eles podem viver a 90 graus, a 100 graus. Então, olha a diferença. Lá na extremidade, eles são os seres que ficam na extremidade. Não tem mais nenhum outro tipo de ser conhecido que suporte temperatura mais alta do que esses seres. Ou então eles estão em temperatura muito baixa, né? Muito baixa. Então, não existe outro tipo de organismo, de seres vivos, que estejam na temperatura mais baixa do que esses daqui. Então eles são considerados extremófilos porque eles gostam da extremidade, eles estão sempre na extremidade, né? Eles podem ser classificados em metanogênicas. Metanogênicas são os micro-organismos, as arqueias, bactérias que produzem metano, Halofílicas, tira bem aqui essa foto bem aqui. Estão aqui. Halófilas, né? Halófilas, no caso, halófilas são os micro-organismos que, né, eles conseguem sobreviver em regiões com a salinidade muito elevada, amigo da salinidade, são amigos do sal. Então, em locais onde nenhum outro micro-organismo consegue sobreviver por causa da quantidade de sal, existe micro-organismo que é capaz de sobreviver, são as arqueobactérias, né? Como, por exemplo, lá no Mar Morto, que é uma região chamada, esse mar, ele é chamado de Mar Morto porque lá dificilmente existe uma forma de vida, nenhum micro-organismo, nenhum ser consegue sobreviver, nenhum peixe, nenhum outro animal consegue sobreviver nessa região, por isso que é chamado de Mar Morto, porque não tem vida. Por quê? Porque lá a salinidade, o nível do sal, a quantidade de sal é muito elevada, e os seres não conseguem sobreviver. Mas existem os halófilas,
halófitos que conseguem sobreviver. Aqui é uma salina, um local que produz sal para você, só para ilustrar, para você ver que é nessas regiões que esses seres conseguem sobreviver dentro do sal, enquanto nenhum outro tipo de micro-organismo consegue sobreviver aí. Termoacidófilos, né? O termoacidófilas. Esses aqui são micro-organismos do tipo arqueobactérias, que conseguem sobreviver em regiões muito quentes ou muito ácidas, né? Muito quente ou muito ácida, como eu falei agora há pouco, em temperaturas elevadíssimas, que não tem nenhum outro ser além daquilo de onde ele está, 90 graus, não tem nenhum outro ser acima de 90 graus, e eles estão lá. Então eles estão no extremo, né? Estão lá, estão termoacidófilos. Eles conseguem sobreviver em regiões com temperatura muito alta, ou então, ou até mesmo em regiões ácidas, né? Regiões ácidas. Então são amigos de temperatura e ácido, né? Filocalizamizar termotemperatura e ácido, né? São amigos dessas regiões, gostam dessas regiões. Termoacidófilo. Então esses seres, eles são extremos. Então em caldeira de ácido pode até existir esses seres, esses micro-organismos que podem sobreviver a essas regiões. Então esses micro-organismos extremófilos aqui são micro-organismos que suportam, né? Suportam uma grande diversidade, né? Grande diversidade de temperatura, de sal, né? E esses micro-organismos foram até eles que colocaram, né, em evidência novamente a ideia da geração que defendia que os micro-organismos, a hipótese que defendia que os micro-organismos lá na origem da vida vinham de outros planetas, né? De outros planetas, panspermia, a hipótese da panspermia cósmica, que ela foi derrubada porque eles diziam que micro-organismo nenhum conseguiu sobreviver à viagem de um planeta até a Terra, porque as condições eram muito diversificadas, temperatura muito alta, né? Raios ultravioletas, né? Radiações. E aí, quando foi descoberto esses micro-organismos, aí já essa hipótese da panspermia cósmica, ela voltou a ter evidência, ela voltou a ter, né, a ser defendida, né? E hoje ela está em evidência novamente. Então aqui nós temos aqui um vulcão ilustrado, um vulcão em erupção, ok? Somente para dizer que as bactérias, elas conseguem sobreviver, né, em regiões à margem ali do olho do vulcão, né? Porque elas são extremófilas, elas conseguem sobreviver nessa região. São os únicos animais que conseguem sobreviver nessas regiões. Então, pessoal do 7º ano, é isso aí, capítulo 9, nós acabamos de ver, né? Dando procedimento aos micro-organismos. Na aula anterior nós falamos do micro-organismo vírus, né? Que nós vimos que ele não está incluído em nenhum dos reinos dos seres vivos, né? E agora nós vimos o reino dos Monera, é o primeiro dos reinos, né? Em termos de complexidade, da menor complexidade para a superior. Então nós vamos andar nesse sentido. Falamos do primeiro, da menor complexidade, e vamos avançando até o mais complexo, ok? Então, capítulo 9, vamos lá responder os exercícios, todos os exercícios do capítulo 9, e vamos nos comunicar pelos grupos, ok? Mande as dúvidas, tire as dúvidas, veja as dúvidas e mande para a gente estar, entre em contato para a gente estar se comunicando e tirando essas dúvidas. Grande abraço!